Cada vez que a minha fé é provada, me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, correndo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, correndo em fé. Com ousadia vou correr do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver momento em fé. Só as irmãs cantando cada vez que a minha fé. Só as irmãs. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam me levam pra perto. Só os homens agora, só os homens. Minhas provações não são maiores que o meu, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Todos cantando, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou correr do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. As vozes rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Nós estamos vivendo num mundo de incredulidade. A incredulidade nos rodeia. E quando a gente lê em Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Isto é privilégio para aqueles que creem. Privilégio. A Bíblia pode estar
um livro quadrado na mão dos incrédulos, mas em nossas mãos ela está redondinha. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios 12, 7 a 10. Nós vamos fazer uma breve reflexão sobre esse texto, porque esse texto fala de fé. 2 Coríntios 7, não, 2 Coríntios 12, 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De bondade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amados irmãos, estamos fazendo uma reflexão nesse texto, e quando Paulo, ele discorre sobre a sua experiência nesse capítulo, falando das experiências que ele teve com Deus, nesse momento aqui ele fala que ele estava num momento de muita angústia, de muita luta, e ele foi a Deus, e Deus disse para ele, foi a Jesus, Jesus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo, eu não sei como Paulo a princípio entendeu o que Jesus disse para ele. Você numa aflição, você numa situação difícil, você não tinha condições de hipótese alguma de resolvê-la, então você vai a Jesus e pede socorro. E Jesus disse: não, minha graça te basta, significa não. Eu não vou ajudar você, Paulo. A minha graça te basta. O discernimento que eu já te dei, a experiência que você já teve comigo, é uma experiência vencedora. Você agora está incluído no time dos vencedores. Você é um vencedor, Paulo. E pela graça que você já tem, pelo discernimento de você saber que eu sou o Cristo, você tem poder de se desvencilhar dessas lutas que te perseguem. Amém, irmãos? Você pode falar isso? Amém? Amém. Porque, amados irmãos, todos os dias nós estamos indo ao Senhor: Senhor, ajuda-me. Senhor, eu não estou aguentando esse problema que eu estou passando. E o que Deus quer, irmão? O que Jesus quer nas nossas vidas? Que nós entendamos que nós já temos a suficiência dele na nossa vida. Nós já temos o poder que pode revolucionar os problemas que nos rodeiam, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu fico imaginando, irmãos, como que nós precisamos de ter discernimento desta verdade. O irmão Dorival estava aqui orando por Lara. Lara estava aqui no domingo correndo para lá e para cá, aparentemente como uma criança saudável. No domingo, na segunda-feira pela manhã vai fazer um exame de rotina, ou não sei porque o exame foi feito, se os pais desconfiaram se ela estava passando algum problema, e se constata que ela está com leucemia. E Fabrício viajando para São Paulo, Lara querendo falar,
Aí eu fiquei querendo falar com ele, e ele só foi tomar conhecimento desta enfermidade quando ele chegou em São Paulo. Eu imagino como ficou o coração de Fabrício. Eu tenho quase certeza que nesse momento ele clamou ao Senhor: Senhor, cura minha filha. Ele pode ter ouvido do Senhor: Fabrício, a minha graça te basta. Irmãos, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você a qualquer momento. Nós podemos ser surpreendidos a qualquer momento. Mas o que nós não podemos ser surpreendidos, irmãos, é de buscar socorro no Senhor. Os problemas certamente virão, e virão, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o Senhor quer, irmãos, que Jesus falou para Paulo: Paulo, entenda que você tem o poder. Você não vai receber o poder, você já tem o poder. É o que o Senhor fala para nós, irmãos, nos momentos das nossas lutas, das nossas crises, que vem e virá. Não fica pensando que não vem, vem sim, mas acima das nossas crises está o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. E Paulo, irmãos, Paulo discerniu isso. Senhor, tira esse espinho da minha carne, porque eu preciso fazer a sua obra, mas eu não consigo, porque esse espinho não deixa. Paulo era um homem soberbo, um homem culto, inteligente. Ele precisava de liberdade para agir pela força dele, para fazer a obra de Deus. Mas só que Jesus disse para ele: não, Paulo, não, eu não preciso de você, Paulo. Eu não preciso de você. Para você trabalhar para o reino de Deus, você tem que se apropriar da graça do Senhor. Amém, irmãos? Não importa o problema que passemos, nós não sabemos problemas que vamos passar. O importante é a fé. Eu todo dia lembro do Fabrício e da Elke, dos demais familiares, mas principalmente desse casal, e de outros irmãos que estão nas suas lutas. Deus abre o entendimento desse casal, para que eles entendam que a graça do Senhor é o bastante. Irmãos, nós estamos em uma guerra. Nós estamos sendo treinados todos os dias. E o treino que nós temos para vivermos o Evangelho do Reino são os problemas da vida, são as lutas do dia a dia. Não tem outra maneira de você crescer em Cristo Jesus. Se você quer crescer em Cristo sem problemas, você não conhece o Evangelho. Porque os problemas nos fortalecem. Amém, irmãos? O problema nos fortalece. Está escrito aqui: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E depois Paulo completa dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha só, ele discerniu, ele entendeu a graça. Agora Paulo estava apto para cumprir o seu apostolado. Até então ele não estava, mas quando ele discerniu a graça de Deus, porque na graça de Deus está a suficiência de todos os nossos problemas. Não tem outra maneira, irmãos. É assim mesmo. Se você quer viver o Evangelho, é assim. Não tem jeito de não ser assim. Não tem outra maneira. Porque Deus quer que através da graça que Ele já nos deu,
nós aprendamos a vencer os nossos problemas através do louvor, através da oração, através da palavra, através da comunhão, da convivência com a igreja, um exortando o outro, um carregando o outro daqui para lá. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pela fé, o justo viverá pela fé. Por isso que a palavra de Deus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós invertemos, nós queremos todas as outras coisas, para depois buscarmos o reino. Mas no Evangelho não é assim. Primeiro é o reino, depois as outras coisas. Porque as outras coisas podem perturbar você. Você pode ter alguma coisa que você não está preparado para ter, e isso pode perturbar a sua fé. Deixa Deus dar a você o que você precisa. Eu conversava com um amigo, tempo que nós fazíamos cursinho. Fazíamos cursinho de engenharia no Americano. Ele se formou em engenharia, depois eu fui me formar em administração, passei no curso da Caixa para fazer administração. E ele estava vendendo uma casa muito bonita, ali em Manguinhos, uma mansão. Ele passou a vida toda em função daquela mansão. Eu falei: por que você está vendendo essa casa? Parece que essa casa está preço assim acessível, apesar de eu não poder adquiri-la, mas dá até vontade de comprar, porque o preço, a casa é bonita, o preço é convincente. Ele falou: pois é, Derones, eu passei a minha vida toda construindo esta casa, me separei, a mulher me traiu, e estou praticamente dando esta casa, para que não haja, ela não usufrua nada aquela amargura, aquele sentimento de tristeza. Eu falei: ah, meu Deus, se Deus estivesse nessa causa, o final não seria assim, seria diferente. Eu tenho absoluta certeza que seria diferente. Amados irmãos, nós não sabemos o que é bom para nós. Nós pensamos que as coisas que nós queremos, elas são boas para nós. Nós achamos que são. Mas o Senhor quer que nós coloquemos diante dele, porque Ele quer nos lapidar, Ele quer trabalhar conosco. Ele nos chamou. Irmãos, nós não fomos chamados só para recebermos bênçãos, nós somos chamados para trabalharmos no exército do Senhor, no projeto do Senhor. Ele tem um plano para mim, Ele tem um plano para você. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos ministros de uma nova aliança. Aliança não da letra, mas do Espírito. Nós somos um corpo em Cristo, irmãos. E nós precisamos de desfrutar dessa maravilha que o Senhor tem trazido para os nossos corações. A minha graça te basta. Quando você estiver enfrentando uma dificuldade, que certamente está, não tem ninguém aqui que não esteja passando por um problema. Problema sim, ou passar, mas todos nós passamos por lutas. Temos por lutas passado. Tem um hino, cantor cristão, fala muito sobre isso. E eu gostaria de ouvir mais cantor cristão, irmãos, do louvor. Vamos cantar mais cântico da harpa. O cantor cristão, aqueles homens, parece que, quando eles faziam aqueles cânticos, parece que eles iam lá no terceiro céu. E hoje parece que os cânticos de hoje, o cara vai lá na terceira terra, sei lá. Há uma diferença muito grande entre o louvor daqueles irmãos para os louvores de hoje. Claro que eu não estou generalizando, tem coisas boas hoje também, mas, amados irmãos, é o que Paulo recebeu do Senhor. O Senhor está falando para nós todos os dias.
Esse não aqui de Paulo, esse não foi o maior sim da história. A minha graça te basta é uma síntese de todo o entendimento do Evangelho. Se nós entendermos que a graça do Senhor nos basta, acabou. Nada mais vai nos vencer em nome de Jesus. Meus irmãos, segura essa, o Senhor está falando para você. Minha graça te basta. Glória a Deus. Amados, nós não somos confiáveis para nada. Esse é o cuidado que Deus tem com a gente. Nós não sabemos escolher nem o sapato que a gente vai comprar. A gente diz, como chega em casa, sapato, mas você poderia ter comprado outro. Você não sabe nem escolher a roupa que você veste. E às vezes quer dizer que Deus não existe. Às vezes quer dar uma de incrédulo bobo. Eu conversava com um desses incrédulos esses dias. E ele então, na nossa conversa, nós estávamos falando sobre o problema de chuva. A crise da chuva. Não chove aqui, não chove lá, não chove acolá. E naquela conversa eu aproveitei a oportunidade. Ele incrédulo, irredutível. Falei, pois é, não chove, né? E o que você faz? Você que não crê em nada, faz o quê? Como é que você fica? Qual a sua esperança? Não está chovendo. Não vai chover, e daí? Você faz o quê com a sua incredulidade? A gente tem que esperar as condições atmosféricas. Espera as condições atmosféricas, cara. Não vai chover, e daí? Você vai esperar e não vai chover. Mas você sabe que eu posso fazer chover? Eu posso pedir ao meu Deus para fazer chover? Eu tenho a esperança de que amanhã pode amanhecer chovendo. Você é incrédulo, você não tem. Você vai morrer, essa sepultura faz cair terra seca. Mas na minha sepultura vai cair terra molhada. Eu creio. Essa é a diferença entre mim e você. Eu estava falando da minha fé. Eu falei, esse cara já está entrando na minha fé. Agora eu vou dar uma fisgada nele. E eu continuo crendo. Vai chover. Amém, irmãos? Vai chover! Aleluia! Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que gera em nós esta esperança. A Lara está lá no hospital. Eu creio que a Lara sairá de lá curada. Eu creio. Se Deus vai curar ou não, isso é problema dele, não é meu. A mim, Ele mandou eu crer. Creia, Herodes. Eu creio que Deus vai curar a Lara. Se Ele não curar, eu vou continuar crendo que Deus... A minha fé não vai ser afetada. Que a soberania dEle, o poder da vida e da morte, está nas mãos de Deus. Mas Ele nos deu a fé para crer. Então creia. Eu quando oro por um enfermo, eu oro por um enfermo para ele ser curado. Se eu vou visitar um enfermo no hospital para eu orar por ele, para ele não ser curado, então fica em casa. Morra por um lado. Eu vou fazer o quê? Só aquela vida de visitinha social. Olha aqui, rapaz. Jesus te abençoe. Em nome de Jesus, a enfermidade saia deste corpo para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Cadê seu amém? Amém. É o que Paulo está falando, o que Jesus está falando para Paulo. Olha, a minha graça
Você já tem, Paulo. Você já recebeu, Paulo. E quando Paulo se apropriou desta graça, amados irmãos, nós não precisamos falar nada sobre Paulo. Quem lê as Escrituras conhece quem foi Paulo, o caráter de Paulo, a diligência de Paulo, enfim, a determinação da fé de Paulo. Amém, irmãos? Amém. Então coloque diante de Deus, coloque diante do Senhor essa inquietação que te inquieta. Se você não tem esta fé, você pode receber esta fé hoje. A palavra de Deus fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acho maravilhoso quando o seu irmão aqui à frente fala, porque o irmão Afonso faleceu tem poucos dias, mas a gente tem a esperança de ver o irmão Afonso. Aleluia. Amém, Senhor. O incrédulo ouve isso, ele fica... não dorme. Vai tomar Doril ou Rivotril. Tem gente que tem que tomar Rivotril, não é? Porque não crê, ele vai ficar com aquilo na cabeça a noite toda. Esse cara disse que vai ver a mãe dele morreu hoje. Como é que esse cara vai ver? É pela fé. A fé transcende a razão. A fé é dom de Deus. E Ele está aqui. Hein? Ele está aqui. Quando a palavra de Deus fala, irmãos, para nós nos apropriarmos, é pela graça. Sabe por quê? Sabe por que Jesus está dizendo isso? Paulo, olha, a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Paulo, a minha fé te basta, porque se for necessário uma legião de anjos, eu colocarei ao seu lado. Agora, é fé. Amém, irmãos? É fé. Eu vinha de um encontro da Adonep. Fui lá, passei lá pela cidade do Eli, Dom Cavate. Depois de Dom Cavate fui para Governador Valadares. Depois fui Teófilo Otônio. Fiz um seminário da Adonep ali, uns anos atrás. Eu, Leti, acho que era Lucília que estava conosco. E na volta, o meu carro pifou. Bati em um buraco, pum! O carro parou no acostamento. Era quase 4 horas, 4 e meia, 5 horas. O sol já estava se pondo. E eu olhei sozinho com Leti, Lucília. O motor foi desligado. Não, o motor morreu. Essa expressão que se usa. Eu tentei ligar o carro, ele pegou. Falei, oh, glória a Deus, pegou. Não foi tão traumático assim. Foi um barulho tão forte que eu pensei que tivesse acontecido um problema sério. Passei a primeira, e quando eu passo a primeira, o carro não sai do lugar. Falei, eu estou nervoso, eu acho que eu vou passar de novo. Passei a primeira de novo e o carro não sai do lugar. Passei 3 vezes, o carro não sai do lugar. Passa a segunda, o carro não sai do lugar. Incrível. Saltei do carro, deu uma verificada, aquela verificada assim. Tudo normal. Aquela verificada de mecânico. Como se entendesse alguma coisa. Falei, misericórdia. E agora? E Letícia está lá dentro do carro com você. Depois Letícia falou para mim, Herodes, olha, quando nós passamos de um caminhão a uns 200 metros atrás, quem sabe você não socorre a gente. Eu fui lá mas só clamando. Irmão, eu só sabia clamar. Quanto mais a noite se conhecia, mais eu clamava. Eu estava, mas estava com medo, estava com fé, estava com tudo. Estava querendo. Só o Senhor para me capacitar.
Aí cheguei até esse senhor e falei para ele que tinha tido um problema, precisava de ajuda. Ele falou: agora não dá para te ajudar porque o carro está enchendo, o carro está sendo carregado e se eu sair daqui, esse pessoal vai embora, não dá para te ajudar. Mas daqui a pouco deve chegar um primo meu aqui, eu mando ele dar um socorro a você lá. Se ele chegar em tempo, eu mando ele te ajudar. Eu voltei pro carro, sentei numa pedra próxima ao carro, botei a cabeça entre as pernas e comecei a chorar. Senhor! Aclamei, irmãos, eu nunca botei, quase que o pulmão saía pela boca, pedindo socorro a Deus. Pedindo socorro a Deus com as pernas, com a cabeça no meio das pernas. Quando eu levanto a cabeça, eu olho longe, vem 3 vultos de 3 pessoas. Eu estava com medo, porque eu estava num lugar deserto. Eu tinha fé e tinha medo. E estou pregando sobre a minha graça que basta. O ser humano é isso mesmo. A Eclesiastes diz assim: tudo vaidade. E as pessoas foram se aproximando, e quanto mais elas se aproximavam, eu ficava com fé e com medo. De repente eu observei que não eram 3 adultos, mas eles se aproximavam, eram 3 crianças. Aí me passou logo pela cabeça: menino de rua, esse pessoal vai me assaltar aqui. Eu orando, pedindo socorro a Deus, Deus mandando socorro, eu chamando socorro de menino de rua. Mas eu não perdi minha fé. A fé eu não perdi, não. Eu tinha medo, mas eu tinha fé. E os meninos foram se aproximando. Um garoto de 6, de 8, de 10 anos, mais ou menos. Essa era a faixa de idade deles. Com aquela roupinha de um chapéuzinho na cabeça, tipo assim, aqueles caipirinha. Se aproximaram assim de mim. E eu expliquei para eles o que havia acontecido. Contei a historinha rápida para eles do que aconteceu. Eu estava ali, estava precisando de ajuda, meu carro não conseguia sair do lugar, ligava, mas não saía do lugar. Aí o garotinho de 6 anos, 6 aninhos, mais novinho, olhou para a roda do motorista, a roda da frente. Ele olhou para a roda e falou assim: a roda. Quando aquele menino falou a roda, olha que eu estava com medo, mas eu também estava com fé. Quando ele falou a roda, eu dei um pulo para cima, como se estivesse comemorando aí um gol do Brasil na Copa do Mundo. Fé! Falei: isso mesmo, a roda. Olha que a minha razão não funcionou. Eu simplesmente pulei e disse: a roda, isso mesmo, foi a roda. Fui lá abrir o porta-malas, peguei o macaco, pneu subselente, levantei o carro, troquei o pneu. Irmãos, tudo isso feito de uma forma plenamente assim, pela fé. Meu racional não funcionou. Só fui naquele momento que o menino falou: é a roda. Então eu falei assim: então é a roda mesmo. E tirei a roda. Troquei o pneu. Não, estava normal. O pneu não tinha nada. Olhei também aquele olhar de mecânico assim, de porfiro, nada. Tudo legal. Deixei a roda para lá e troquei. Joguei o macaco lá, entrei no carro. Mas irmãos, eu entrei com uma convicção, rompendo em fé. Aí eu já estava, o negócio ligou. Aí o carro pegou, rompendo em fé. Liguei o carro com a convicção plena de que o problema era a roda. O que tinha na roda, eu não sei, mas que era. Liguei o carro pegou, passei a primeira, acelerei o carro. Falei: Jesus. Passei uma ré.
4 vezes para ver se tinha dado certo mesmo. Saltei do carro, fui ao encontro dos meninos, dei um abraço de cada um, mas apertado. Vocês são maravilhosos. Peguei uma revistinha da Adonai para cada um. Já fui logo evangelizando os meninos. Meti a mão no bolso, tinha uns trocados lá, dei 5 a 1, 10 a outro, não sei quanto. Se eu tivesse até 100 eu dava. Os meninos me tiraram de sufoco. Vamos chegar lá. Entrei no carro. Irmãos, eu estava numa alegria. Uma alegria. Eu estava cheio da graça de Deus. Uma alegria que transbordava, saía pelos meus poros, por tudo quanto é canto. Eu entrei no carro, o carro estava no acostamento, numa linha reta, plana. Eu entrei no carro. Quando eu liguei o carro e peguei o asfalto. Quando eu olhei pelo retrovisor para dar um adeus para eles. Não havia ninguém na estrada. Do jeito que os meninos chegaram, os meninos sumiram. E veio o versículo ao meu coração: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livram. Amados irmãos, esse negócio de arrebatamento é verdade, sim, porque o meu carro foi arrebatado daquele lugar até Dom Cavate, lá na casa do cunhado do Eli, que era mecânico. E olha que eu viajei com o mecânico e deixei o mecânico em Dom Cavate. Eu estava mais ou menos a uns 20 quilômetros de Dom Cavate quando aconteceu esse problema. E o mecânico estava lá me esperando, já impaciente. O que Teron está demorando tanto? Era para Teron chegar aqui lá para as 3 horas, já era quase 5, 6 horas, e Teron não aparecia. Eu cheguei à casa dele, ele tinha preparado um jantar para nós lá. Nós tínhamos de viajar para Vitória, do Cavalo para Vitória são quase 500 quilômetros, né? 500, 600 por aí. 300 e pouco, 300, 400, 370 quilômetros. Contei para ele o que havia acontecido. Ele pegou o meu carro preocupado, mecânico, né? Levou o carro na oficina de um amigo dele e tirou o pneu que estava lá, pegou o pneu que estava no carro, olhou o pneu, esvaziou o pneu, ficou só no aro. Irmãos, o aro do pneu tem aquela parte, a parte que fica para fora e a parte que fica para dentro. A parte que fica para dentro, quando eu bati no buraco, amassou. E quando eu acelerava o carro, o amassado batia naqueles parafusos que prende que prende o pneu. Então não dava para andar nem para frente nem para trás. Ele então desamassou o pneu lá, o aro, tudo direitinho, botou no carro e trouxe de volta. Nós jantamos e viemos, irmãos, de Dom Cavate para Vitória. Amados, como que uma criança, agora eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre isso. Uma criança de apenas 6 anos olhou para o carro. Se eu tivesse levado o Porfírio lá, o Porfírio ia ficar um dia para achar esse defeito. Não ia descobrir nunca. Não, também não é assim. Ele ia descobrir, ia demorar um pouco. O menino olhou para o carro e disse: a roda. Amém, irmãos? A roda. Depois escrevi um texto. Até a irmã Dilce fez uma correção nesse texto. Está lembrando, Dilce? Você não estava mais lembrando? Estou trazendo a sua memória. Esse texto tem lá, eu pedi para você corrigir, porque eu sei que você é bom de português. Então, senão o meu texto vai ficar sem texto. Mas escrevi o texto e o texto dizia: socorrido por homens ou por anjos. Aí fica ao seu critério, porque eu fui socorrido por anjos. Se você crê ou não crê, não sei, mas eu creio, porque o nosso Deus,
Ele é um Deus bem presente na hora da angústia. Amém, irmãos? Deus é um Deus bem presente na hora da angústia, como diz o salmista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero que você saia daqui nesta noite convicto de que a graça do Senhor nos basta. Escreva isso aí, lá na porta da sua geladeira, do seu quarto, lá no seu espelho. Se acorda de manhã numa crise terrível, uma preocupação, você vai ler: a minha graça te basta. E se aproprie dessa graça. Porque, irmãos, a graça do Senhor não vai evitar o problema de vir. Vai evitar não. O problema vem, mas o problema não vai vencer você. Você vai vencer o problema. Esse treinamento, irmãos, é diário. Nós estamos sendo treinados, cada dia, treinados. E esse treinamento vem nesse nível meu. Está passando por algum problema? Está passando por alguma luta? A minha graça te basta. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que o Senhor receba uma salva de palmas nesta noite. Para a glória.